Eu sou a Nicole. Eu sou a Nathani. E esse é o Super Comum. Por que eu falei eu sou a Nathani? Ela é tão autêntica. Ai, ela é diferente, né? Ela é diferente. E aí, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente andou meio sumida, né? A gente não gravou semana passada, que a gente tava ocupadas. Mas a gente não deixou nossos 4 ouvintes na mão. É, teve vlog. É que assim, a gente trabalha, né? A gente precisa comer, a gente precisa pagar boleto. E aí, às vezes, as rotinas, elas dão uma truncada ali, elas se fecham, como a gente diz lá no sul. Ninguém vai entender isso. Aí, daí, que pesquisou lá no chat GPT. E aí, a gente não gravou, mas cá estamos, né, entregando conteúdo para os nossos 4 fiéis ouvintes. E hoje a gente vai falar sobre um tema profundo. Nosso podcast tá muito profundo nos últimos dias. E esse assunto... Por que eu demorei tanto pra falar do assunto? E hoje a gente vai falar sobre renúncia. Quem nunca levantou o All-Star? Nicole, tu levantou... All-Star não, o Vans. Você levantou o teu Vans? Eu fui embora antes. Eu nunca fui. Que chato, né? Pois é. Ai. Enfim. E basicamente é muito legal. Muito legal quando a gente tá na emoção e a gente canta, né? E a gente toma decisões muito importantes. Meu Deus, aqui tá me olhando com uma cara horrível. Quando a gente toma decisões muito importantes, quando a gente ali no calor do momento, né? É muito legal. É bonito, né? É. Tipo assim, nossa. Emocionante. E tipo assim, as pessoas... Ai, nossa, que atitude. Né? E não que isso não seja válido, mas a renúncia no evangelho, ela é uma renúncia que é diária, né? A palavra fala pra gente tomar nossa cruz e seguir Jesus. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. O que é renúncia à luz da Bíblia? Por que Deus manda a gente renunciar a tanta coisa? Assim, Deus gosta de nos ver sofrer? Às vezes eu acho que sim. Às vezes parece, né? Se é assim que trata seus amigos... Não me surpreende que tenha tão poucos. Porque realmente, às vezes, é difícil mesmo. Mas, hoje a gente vai aprofundar sobre esses assuntos, sobre questionamentos como... Será que Deus gosta de nos ver sofrer? O que realmente é renúncia? Por que a gente precisa renunciar? E por que é tão difícil pra gente renunciar? É isso. E, assim, né? Como a Nathani disse, todo mundo, se tu não passou... E tu segue a Jesus, sinto muito. Em algum momento da vida tu vai passar por... Segue a Jesus mesmo? Por um momento que o Senhor vai pedir alguma coisa, né? E só que às vezes a gente tem esse costume de fugir, porque realmente tem algumas coisas que são muito difíceis da gente abrir mão, né? E aí a gente acaba fugindo e aí nisso a gente só posterga algo e no fim a gente só sofre mais porque, assim, tu vai ter que abrir mão disso. Então é uma questão de, talvez pra ti seja tempo ou até que o Senhor mesmo quer forjar algo em ti durante esse processo de até desapegar realmente daquilo que o Senhor quer que tu abra a mão, né? Abra a mão. Abra a mão. E sabe o que pesa muito quando o assunto é renúncia? Às vezes a gente enxerga o rolê da renúncia como algo que a gente faz no início da nossa caminhada cristã, quando a gente aceita Jesus. Aí a gente renuncia a coisas muito básicas, que eu não acho que não sejam difíceis, obviamente é muito difícil, mas que são fundamentais, né? Mas quando a gente vai aprofundando o conhecimento de Deus, a gente vai entendendo quem Deus é, a gente vai vendo quão santo Ele é, e a gente vai se dando conta de que a gente é muito mais pecaminoso do que a gente pensava, que a gente é muito pior do que a gente pensava. E aí a gente começa a ver, e Deus começa a falar sobre renunciar a outras coisas que a gente não esperava. Tipo assim, como isso aqui não é pecaminoso.
Ou isso aqui, Sim. aos olhos das outras pessoas, é muito legal. Isso aqui é algo que compõe a minha imagem. É tipo assim, se eu tirar isso aqui, quem que eu sou? Sabe? Não é só uma coisa de tipo assim, um apego muito grande que eu tenho. É um rolê de tipo assim, a minha identidade. Se as pessoas, se eu não tiver mais isso aqui, as pessoas vão me conhecer pelo quê? Sabe? E geralmente Deus pede isso pra gente. Geralmente Deus pede isso. E faz muito sentido, né? Porque quando a gente conhece o Senhor e quando a gente se voluntaria, né? Soei meio arminiano agora. É. Quando a gente decide e é chamado a caminhar com o Senhor, a gente começa a absorver a identidade que a gente tem em Deus, né? E isso vai acontecendo de uma forma natural. E às vezes essa identidade ela é muito diferente da identidade que a gente tinha antes. Ou seja, a gente começa a ver que a gente vai precisar abrir mão de coisas que envolvem a nossa reputação. Uhum. Porque a nossa reputação tá atrelada, querendo ou não, à nossa identidade, né? E para o Senhor nos dar uma nova identidade, ele precisa mexer na nossa reputação. É muito difícil. E aí chega num ponto que, tipo assim, a gente tem que se descobrir de novo quem a gente é agora no Senhor, porque o Senhor mexeu tanto em nós que a gente não sabe mais quem a gente é. Tá tudo fora do lugar, tá tudo É, coisado. É muito louco isso. E eu acho que isso não acaba nunca. eu Tenho pra também mim. acho. Porque a gente sempre tem que estar, bom, é bíblico, né, de renovar nossa mente e tudo. E eu acho que o Senhor sempre vai estar requerendo algo de nós. E aí, a partir disso, a gente vai estar constantemente mudando. E graças a Deus, né? Que a gente vai mudando, mas a mudança, o amadurecimento, ele dói, né? Assim como uma criança, um bebê, conforme ele vai evoluindo e amadurecendo, tem coisas que é difícil desapegar. Tipo assim, né? Vai pra creche. Nossa, tipo, falam que é mais difícil pra mãe do que pro bebê, mas é difícil ter que aprender coisas novas, enfim. Então eu realmente acredito que a gente só vai terminar de mudar e ter que renunciar a nós mesmos só quando Jesus voltar mesmo. Esse foi o podcast. Mas isso também é difícil porque a gente cresceu querendo ser aceito, né? Em tudo, tipo, na escola, é, sempre tem aquele grupinho lá que são os mais legais, que são os considerados mais legais e não sei o quê. E aí tu quer ser aceito. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que até foram, sei lá, ficaram dependentes químicos porque experimentaram algo pra ser aceito no grupo de amigos, né? E aí, tipo assim, claro que isso é um caso mais extremo, mas a gente sempre quer essa aceitação, a gente quer ser relevante. E, e isso tudo humanamente falando. E às vezes o Senhor quer que a gente realmente, tipo assim, seja invisível para os olhos humanos, mas a partir disso ser reconhecido, sei lá, por ele, sabe? E, só que até a gente entender isso é um processo e realmente é muito difícil, assim, é muito custoso, né? E a gente às vezes associa renúncia a perder, né? Tipo assim, nossa, perdeu tudo. Veja como ela está hoje, perdeu tudo. Mas é sobre De advogada a podcaster. Mas é sobre confiar no Senhor, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente e acha que o Senhor tá indo pelo caminho errado. Porque a gente quer, tipo, segurar tudo, quer controlar tudo. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra no sentido da gente realmente confiar que o plano do Senhor é o melhor, sabe? Mesmo que eu, aos meus olhos, não seja o melhor, ou aos olhos de todo mundo.
sei lá, os olhos da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. Mas o plano do Senhor é o melhor, sempre vai ser o melhor. Muito bom, amiga. Até porque, e é uma coisa que eu sempre tento lembrar, né? Jesus não morreu numa cruz pra me dar tudo que eu quero. E é tipo assim, ai, é uma afirmação tão simplista. É óbvio que Deus não enviou o seu filho pra morrer numa cruz pra me dar tudo que eu quero. Mas será que realmente, tipo, no dia a dia a gente não fica esperando que Deus realize os nossos maiores sonhos, que... Cara, e aí, tipo assim, a gente entra num rolê de que não é errado, obviamente, a gente pedir coisas pra Deus e a gente esperar que Deus haja como um pai que cuida dos seus filhos, porque ele é um pai que cuida dos seus filhos, mas a gente acaba às vezes formatando um evangelho que envolve renúncia em alguns momentos da nossa vida. Que envolve, por exemplo, né, pra gente, vir para São Paulo foi uma renúncia gigante, mas foi uma renúncia muito prática, digamos assim, onde a gente teve ali aquela renúncia. Só que quando a gente chegou aqui, iniciou uma série de outras, e essa renúncia, ao invés de desencadear uma série de bênçãos e maravilhas e Deus, coisas eu boas, tenho tantas a gente não. bênçãos. A gente nunca cantou essa música. Não que a gente não tenha bênçãos, mas a gente precisa que Deus trabalhe na nossa vida pra gente reconhecer. E tipo assim, onde é que eu tava? A gente. Isso desencadeou uma série de outras renúncias que foram muito mais difíceis do que a primeira. Por incrível que pareça. Era muito mais difícil, por exemplo, abrir a minha boca numa igreja caseira, por exemplo, e compartilhar alguma coisa que Deus estava me falando, do que montar encher um caminhão de mudança e vir de novo para São Paulo. Entendeu? Tipo, é muito mais difícil. Por que que é muito mais difícil? Não sei, mas é difícil. Eu acho que entra isso da Reputação. reputação. Da gente. Nossa, porque às vezes, tipo assim, é o Senhor falando, mas tu não quer falar porque é uma coisa ou talvez difícil, ou talvez nem todo mundo concorde, e aí tu não vai ser validada. Aí tu não vai ter Sim. reconhecimento. Mas quando você muda de estado por causa de Jesus, você é validada, entendeu? Sim, Olha como essa nossa. pessoa, ela é mártir. Nossa, longe de ser mártir. Nossa, não, foi uma palavra muito errada que eu usei aqui. Mas, tipo, nesse sentido, assim, nossa, Sim. como ela é corajosa. Uhum. Nossa, eu ouvi muito Obediente, isso. obediente. Só que aí, tipo, tá, eu sou obediente pra me mudar de estado, mudar completamente a minha vida, em todos os sentidos, e não fazer o que Deus me pede depois disso? Tipo assim, Exatamente. E é muito mais difícil. E como envolve o rolê da reputação, né? E tipo assim, até na convivência, de tipo assim, ai, como que fulano me vê? Ai, mas eu quero estar certa nisso, entendeu? E tipo assim, muitas coisas que o senhor vai trabalhando depois, entendeu? Então, tipo, eu concordo muito com a ideia de que a nossa, a nossa vida com Cristo é uma vida de renúncias, mas eu acho muito que a gente tem que cuidar também para não cair num rolê melancólico de meu Deus, a vida com Deus é muito sofrida. não, e aí entra também a autocomiseração, né? De aí tu ficar alimentando aquilo e tu se colocar no lugar de vítima. Eu não gosto de usar essa expressão porque as pessoas usam muito isso errado, né? Mas essa questão do vitimismo e tal. Gente, não, tipo, se tu tá passando por um momento de renúncia, e a gente sabe que dói, a gente valida isso, mas não entra na neura de achar que a vida é só isso e perder a esperança, porque quando a gente perde a esperança, tipo assim, é um lugar muito perigoso, muito perigoso. Então, sei lá, pedir pro Senhor lembrar da alegria da salvação, porque, cara, realmente é muito clichê isso, mas só de tu acordar
respirar, tipo, ter uma cama, uma coberta nesse frio que Não ser tá. perseguido, não tá num país perseguido. É, tipo, poder ler a Bíblia. Sei lá, é muita coisa que a gente, que é tão normalizado pra nós, que a gente acha que isso é normal e não é motivo de agradecer, sabe? Porque a Bíblia fala que a pessoa que obedece o Senhor, né? Porque renunciar é obediência. Ela é feliz. Ela come os melhores frutos dessa terra. Ela não é alguém desamparado, né? Por mais que pareça. Então, o Senhor, ele não nos abandona nesses momentos, muito pelo contrário, ele gera em nós uma força. Ele é como se a gente tivesse uma nova porção, né, de energia, de graça para conseguir obedecer e permanecer. E a gente acaba conhecendo outra faceta de Deus que a gente não conhecia se a gente não tivesse passado por esse processo de renúncia, enfim, de abrir mão das coisas. E esses dias, tu falou sobre quem obedece é feliz, né? E esses dias eu tive que fazer uma coisa meio ousada, assim. E, e aí eu tava falando pra uma amiga, eu falei assim, nossa, mas estranhamente, eu tô muito feliz. E aí essa amiga me falou assim, isso é a alegria da obediência. Eu fiquei assim, caraca, verdade. E então, tipo assim, a renúncia, ela não é porque Deus gosta de nos ver sofrer. E eu já orei por isso, tipo assim, tá, e aí, Senhor? Ela já verbalizou? Eu Você já lembra que tu já verbalizei? verbalizou isso? Não, eu já verbalizei isso. De verdade. Então, Senhor, tu gosta de me ver sofrer? Porque tá parecendo. Ai, olha, coitada de mim, ainda bem que existe a graça. Mas a renúncia é sobre amor. Tipo assim, o nosso amor com o Senhor, mas infinitamente o amor do Senhor para conosco. Porque, tipo assim, Deus é o todo-poderoso e ele poderia fazer tudo o que ele quisesse por ele mesmo, mas ele escolhe a gente para fazer parte do plano dele. Imagina, tipo assim, eu quero poder dizer que eu contribuí pro plano de Deus, sabe? E às vezes, ai, Nicole, mas como que renunciar, sei lá, minha série na Netflix vai contribuir pro reino de Deus? Cara, olha só, a questão de tu renunciar não é porque tu, não vou mais fazer isso e aí deu, vai viver a tua vida normalmente. É porque tu deixa de fazer uma coisa pra fazer alguma outra. E essa outra coisa pode ser, sei lá, mais tempo de oração, por exemplo. E olha o que o Senhor pode gerar a partir de um tempo maior de oração. E isso não só entre tu e Deus, mas para as outras pessoas também. E eu acho que a gente sedimenta demais as coisas, sabe? Ai, não, vou fazer isso e entra também a barganha, né? Ah, vou fazer isso para o senhor me dar tal coisa. E às vezes a gente pensa assim, ah, não, o senhor tá me tirando isso porque ele vai me dar algo melhor. Realmente ele vai te dar algo melhor, mas algo que ele acha que é melhor. Não o que a gente acha que é melhor, necessariamente, né? Pai! É, E às vezes a gente esquece que o Senhor já viu tudo. Tipo assim, ele já viu tudo que vai acontecer. Então, cara, descansa. Eu sei que é muito. Tu não vai cantar? Eu sei que é muito normal a gente ouvir isso. Mas, tipo assim, às vezes, quando eu tô numa situação muito. Até de ficar muito ansiosa, enfim, de tipo, tá, Senhor, mas como? Eu me lembro disso. Tipo assim, o Senhor já viu tudo que vai acontecer. E ele sabe como termina. A gente também sabe como termina, mas como na nossa cabeça a gente não consegue conceber, a gente pensa assim, ó. A gente pode pensar, o Senhor já viu tudo, ele sabe como vai terminar. Então, tipo, é um. É uma ferramenta que a gente pode usar nesses momentos de que a gente pensa que Deus gosta de nos fazer sofrer. Por que Deus nos pede tanto pra renunciar? Tipo, ai, renuncia, renuncia, renuncia. Não seria mais fácil se ele fizesse com que os nossos caminhos, já que ele é soberano,
se encontrassem com as nossas escolhas certas, e aí dessa forma a gente só escolheria o que é certo e tudo ficaria muito bem, a gente não precisaria sofrer. Sim. Mas não, né? Porque a gente vive num mundo caído e a gente tem a livre escolha, né? A gente pode escolher coisas dentro de um espectro possível, no sentido de com quem eu vou me casar, se eu vou aceitar essa vaga de emprego ou não, o que eu vou jantar hoje. Então, assim, eu tenho a escolha de não cuidar do meu corpo. Eu posso adoecer mais cedo. Eu posso escolher um trabalho que não é pra mim. Eu posso me apegar a coisas e colocar no meu coração essas coisas no lugar de Jesus, e é muito fácil disso acontecer. Tipo, eu posso gastar todo o meu tempo com um monte de bobajada e nunca passar tempo com Deus. Por exemplo, tenho a livre escolha de fazer isso. E o nosso coração, ele é tendencioso para essas coisas, para escolher aquilo que nos faz mal, aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos torna cada vez mais distantes daquilo que o Senhor quer que a gente seja. Ou seja, faz todo sentido a gente viver uma vida de renúncia, já que a gente habita no mundo caído. Só que tem uma coisinha chamada. Ui, tem um Ponto. negócio do meu ouvido aqui, o ponto do espírito aqui. Tá bom, Deus. Entendi. E aí tem uma coisinha chamada orgulho, né? Que é um negocinho assim difícil de ser quebrado e que, pelo menos em mim, o Senhor precisa quebrar todos os dias. Senhor, Quebra o meu orgulho, eu quero descer. e é muito difícil, porque assim, a gente quer deixar nossa marca no mundo. A gente quer ser visto por alguma coisa, ser reconhecido por ser bom em algo. E geralmente, tipo assim, a gente quer ser validado, como a Nicole falou antes. Só que geralmente o ser fiel a Deus, geralmente o obedecer, envolve esse rolê da renúncia, né? Porque a renúncia, ela, de novo, ela tá em todos os dias, né? Todos os momentos do nosso dia. E aí, como esse rolê envolve, esse rolê é diário, na maioria das vezes em que a gente for fiel, em que a gente renunciar, nem sempre a gente vai passar uma boa imagem. Tipo, nem sempre a gente vai ser querido, a gente vai ser aplaudido, a gente vai fazer sentido para as pessoas. Nem sempre as pessoas vão entender o que a gente tá falando, nem sempre a gente vai ser aceito. E aí, isso entra muito no rolê do Senhor quebrar o nosso orgulho, né? Porque lá em Gálatas fala que carne e espírito vivem em guerra. A carne, que é o agora, e o espírito, que é aquilo que é eterno. E agora eu quero ser reconhecido. Agora eu quero ter muito sucesso. Agora eu quero que as pessoas. Quero ser aceito pelas pessoas. E às vezes isso pode me levar a não obedecer, né? Então, o Senhor, ele curiosamente trata muito isso na gente, né? De às vezes aceitar ser incompreendido, aceitar que aquilo que aquele nosso passo de obediência, ele não vai fazer muito sentido. Bom, mas aí viver uma vida de renúncias, Nicole, meu Deus. Vale a pena? Olha, não vivi toda a minha vida ainda, né? Graças a Deus, tô aqui. Mas vale a pena. E sempre vale, né? Mas talvez, como a gente tá enfatizando bastante aqui, talvez não seja da forma que a gente acha que vale a pena, no sentido humano, de reconhecimento, de ser validado, de ser aplaudido. Às vezes, tipo assim, ninguém vai ver a tua renúncia. Cara, e às vezes a gente é muito tipo assim, se é de Deus, as pessoas vão me aplaudir. Ai, alguém vai testificar. E às vezes não, às vezes vai ser uma coisa que é tão pequena, só que mesmo assim tá ocupando um lugar ali no teu coração que não deveria estar ocupando todo esse espaço. E isso também
vai nos alinhando com o plano de Deus e com a eternidade, assim como tu leu em Gálatas, né, que fala que ah, a carne, tipo, o nosso eu mesmo, ele vai querer o que é agora e ele vai querer o que é prazeroso, enfim, ainda mais na época que a gente vive, assim, que é tudo super rápido, tipo, esses dias eu tava vendo uns stories e eu queria, tipo, passar o story rápido, que nem dá pra passar o Reels e TikTok, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, cara. Mas é, é que nem a passagem também do. Eu ia falar menino rico. Como é que é? Jovem rico? É, menino. Não, mas menino rico é feio. Jovem rico é feio também. É. Moço, O rapaz. rapaz, galego. Ai, o Parece jaguara. também. Chinelão. Ai, Bah, o cara é chinelão. Não quis um abrir baita mão do de chinelão. coisa pra Jesus. Nossa, o Tinha jovem rico era duas. chinelão. Era um chinelão. Tipo assim, ele chega pra Jesus e fala, né, o que que eu tenho que fazer pra ganhar a vida eterna? Aí o Senhor fala lá dos mandamentos e ele, ah, não, mas isso daí eu já faço. O que que eu tenho que fazer? E aí Jesus fala, né? Ah, vende tudo que tu tem e me segue. E ele não conseguiu fazer isso. Então, tipo assim, trazendo para nossa realidade, é como se a gente fosse alguém assim, olha, ah, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu tento seguir ali a minha vida com Deus, tipo assim, eu faço meu devocional todo dia, eu vou na igreja todo domingo. Tá, mas e o que mais, tipo assim, o que que Deus tá te falando? O que que tu entende que Deus vai fazer, sei lá, com a igreja? O que que Deus quer? Eu não sei, sabe? É algo que realmente é o que a gente tava falando. A nossa igreja tá fazendo uma série sobre Efésios, que fala lá em Efésios 2, né, do espírito de sabedoria e revelação. É quando algo nos é revelado, algo que sempre teve ali, mas que a gente não via, porque faltava a gente ter essa sensibilidade de deixar o Espírito Santo nos mostrar. E às vezes é isso que o Senhor tá te falando. Vende o que tu tem e me segue. O que que é esse o que tu tem, sabe? Que tu tem que renunciar pra tu realmente viver uma vida plena em Jesus. E falando, tipo assim, também, o jovem rico, bom, ele era rico, mas eu tava vendo o podcast do Jesuscope, que foi o JP, que é um cara que, tipo, ele era um funkeiro, super famoso, ele fez aquela série Sintonia da Netflix. E aí ele tava falando, assim, das renúncias que ele teve que fazer. E eu fiquei pensando, cara, tipo, era a vida toda dele, assim, né? E ele teve que renunciar. ahn, e às vezes a gente, sei lá, fica preocupado com alguma coisa financeira, ou alguma, sei lá, um boleto e tal. E ele teve umas multas pra pagar, porque ele teve que, enfim, tipo, ele mudou, né, completamente. E aí teve um rolê lá de contrato. Ele teve uma multa muito, muito absurda que ele tá pagando até hoje. E isso já faz, sei lá, pelo que eu entendi, já faz 2 anos já disso. E é uma multa de tipo de 100 a 150 mil reais por mês. E ele tá pagando até hoje. Tipo assim, é uma coisa muito grandiosa. Mas e ele fala que não sabe como, mas Deus provê. Tipo assim, isso é um cara que ele é muito grande. E ele soube o que era ter muito poder, dinheiro. E aí ele teve que abrir mão de uma coisa muito grande. E hoje ainda, tipo assim, paga pelo que a decisão dele fez, assim, teve reflexo, né?
E aí eu fiquei pensando, cara, a gente às vezes fica com medo de renunciar a umas coisas tão básicas, sabe? Claro que cada um tem a sua realidade e a dor pode ser a mesma, mas às vezes a gente tem medo de renunciar a umas coisas que são tão básicas, enquanto o cara, tipo assim, perdeu tudo. Que ódio, eu não ia fazer piada. Perdeu Mas tudo. ele, não sei se ele perdeu tudo. Funkeiro virou crente, perdeu tudo. Mas, tipo assim, foi uma vida, tipo assim, pra quem não é cristão, deve pensar assim, meu Deus, o cara jogou a carreira dele no lixo, assim, tipo. E eu fiquei muito impactada pelo testemunho dele, porque, tipo, realmente, pelo podcast, ele parece que, sei lá, ele entregou a vida pra Jesus mesmo e tá vivendo como Cristo, assim, sabe? E eu fiquei comparando, assim, e o Douglas Gonçalves falou uma coisa muito interessante que eu até anotei, que ele falou sobre o caminho estreito, né? Que o caminho estreito não é que, tipo assim, é difícil de passar assim e tal, tipo, mas também pode ser, eu acho. Mas no sentido de, tipo assim, eu só tenho um caminho. Tipo assim, é só essa via, não tem outras opções. Então, eu acho que vai chegar um ponto, se ainda não chegou na vida de quem tá ouvindo, é que o Senhor vai abrir uma portinha lá, colocar uma portinha lá que tu vai entrar e tu só vai ter uma opção. E eu acho que é importante que a gente, sei lá, seja maduro de dizer o sim, sabe? Porque é custoso, custa às vezes tudo, mas como a pergunta que eu tinha feito no início, vale a pena. Vale a pena. E talvez a gente não entenda em vida, mas vale a pena. Temos um podcast? Temos um podcast. Nicole Abu hoje, hein? Ai, Essa adorei, né? pastora tá. É que é um tema que eu tenho propriedade. Aí eu hablei. Ai, ela é tão coitadinha. Ai, eu sou tão coitada. Nossa, eu sou tão renunciante. Qual o Existe seu essa palavra. chamado? Chamada. Chamados para renunciar. Vou fazer uma camiseta, amiga. E aí com a estampa de exército. Cuidado com essas camisetas, essas coisas que a gente escreve, e aí ficam pior ainda, né? É isso, gente. Isso. E aí, vocês comentem aqui embaixo no YouTube, no Spotify. YouTube. Que tipo de renúncia, assim, pra vocês tem doído mais? Ou qual foi a renúncia mais dolorida? O que vocês pensam sobre esse assunto? Contribuam com a gente gosta quando vocês comentam, a gente gosta quando vocês participam. E também nos sugiram novos temas que vocês gostariam de ouvir a gente falar aqui. Se, tipo assim, vocês estão achando que a gente tá muito sofridas, melancólicas e tristes, nos falem. E nos deem sugestões do que falar. Nos deem sugestões de temas legais.